Presidente, boa noite, vereadores, população, funcionários desta casa. Também não poderia. Doutor, eu queria pedir, se me tirar para uns 4 minutos, para o primeiro secretário assumir a presidência, por favor. Não poderia, presidente, deixar de dar minha contribuição no tocante à parte deste requerimento, uma vez que nós estamos acompanhando a cidade todos os dias, algumas movimentações. Foi-se falado aqui sobre o problema dos lixos, né, dos aterros, e este vereador foi um dos vereadores mais dentro do mandato anterior, o problema dos caminhões trazendo lixo aqui. Prainha foi mencionada, mas não foi só a Prainha, vereadores. Prainha, Jardim Vista Verde, Cidade do Cambiri, Rio Goió, tem um monte, Boca do Sapo, em todo lugar tem lixo que vieram trazer para a cidade. É muito importante esse requerimento, vereador Paulo Ramos, vereador Luiz Tenório, ele chega em boa hora, uma vez que nós temos acompanhado alguns empresários na cidade, pessoas oriundas de São Paulo, que querem trazer, querem melhorar as condições de vida da nossa cidade. Porque quando nós falamos condições de vida, nós queremos falar em qualidade de vida. Nós temos hoje na cidade, a cidade de Ferraz, uma cidade com 27 km², 27 km de extensão, quase 200 mil habitantes, que já passou 200 mil habitantes, né? O censo veio aqui, fez aqui um paliativo, colocou aí 168 mil habitantes. Mal e porcamente eles fizeram o trabalho que deveria ser feito, vereador Radinho, com muita dedicação. Não fizeram. E eu tenho acompanhado os dois departamentos, as duas secretarias, Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento. Eu tenho acompanhado o trabalho dos dois. E eu tenho visto que eles têm feito um trabalho no tocante à possibilidade de elaborar esse plano diretor para poder encaminhar para esta casa, como disse o vereador Clenilson, para que nós possamos, porque não vai ser feito um plano diretor, vem para casa, nós vamos voltar no outro dia, não. O plano diretor ele tem que ser estudado, elaborado, colocado em pauta, para que a população possa saber o que está acontecendo. Em São Paulo, o plano diretor começou no início de 2013, acho que foi aprovado agora no finalzinho, início de 2014. Suzano está sendo elaborado também, começou no início, um ano levou, está chegando agora, possivelmente, mais alguns meses ele vai ser votado, parece que já está na Câmara Municipal. Em Mogi, a mesma coisa. E eu vou fazer aqui uma situação, vou falar aqui uma situação. Um plano diretor, ele tem que ser feito, estudado, colocado de forma minuciosa, de forma clara e objetiva na cidade. Se os senhores não sabem, eu posso garantir e afirmar que se fizer uma mudança de zoneamento sem a devida legalidade, de forma ilegal, o Ministério Público tem atribuição legal para voltar à sua origem. Ferraz hoje, desculpe, a gente está vendo aí, hoje mesmo eu peguei uma pessoa, nós voltamos à cidade, nós temos Parque dos Sonhos, nós temos apartamentos lá, 1 e mais 4, 5 andares, nós temos apartamento 1 e mais 10, 11 andares, aí nós vamos para o Itajuí, 1 e mais 4, 5 andares, aí nós vamos vir aqui na região onde mora aqui o vereador Ratinho, Vila Deara, 1 e mais 4, aí nós vamos aqui na região da Vila Correia, 1 e mais 4, aí nós temos no centro, ali no prédio, na Avenida Principal, Avenida Brasil, 1 e mais 8, 9 andares. Não tem parâmetro, não existe parâmetros. Detalhe, a cidade cresceu de forma desordenada, invasões, muitas invasões.
não tem um plano diretor. Nós vemos lá a parte e aquela região ali da área industrial, a entrada de Guaianazes ali no Jardim Rosana. De um lado uma favela e do outro lado nós temos um complexo industrial. E assim vai, de forma desordenada, vereador Lívia. E o negócio está lá no meio, está uma bagunça, está uma zona. Aí você, dentro de algumas situações, por exemplo, o prefeito anterior, aonde é a prefeitura hoje, a prefeitura foi colocada numa área industrial, numa área residencial. A prefeitura está numa área residencial, que é ilegal. É ilegal. Ali você tem... A prefeitura não é uma área comercial? É ou não é? Eu estou mentindo aqui. É ou não é uma área comercial? Você não pode colocar do lado da prefeitura uma lanchonete, porque é ilegal. Não pode. Aí nós temos hoje, por exemplo, Ferraz, ela é ladeada, né, sitiada de residências, casas térreas. Então você vai lá nas UPs, ZUP 1, ZUP 2, ZUP 3, ZUP 4. E com muita propriedade foi falado aqui pelos nossos vereadores. O vereador William citou, vereador William, vereador Cláudio, falou com muita propriedade sobre a região do Jardim São José. Lá, para os senhores entenderem, lá é uma área rural. Estou mentindo, senhor Luiz? É uma área rural. Agora, não me pergunte como, porque o William tem um ditado, né? Que tartaruga em árvore ou foi enchente ou foi mão de gente. Não sei como, não me pergunte como. Mas tem pessoas que fizeram desdobro e tem pessoas que já têm escritura. Aí o senhor Luiz está ali, tentando tirar a escritura e não consegue. O famoso jeitinho. É micropata aí, né? Entendeu? Me aguarda só um minuto, vereador. Para mim não perder o raciocínio, e o meu tempo já está esvaindo. E aí o que acontece? Por exemplo, se nós tivermos a liberdade de conseguir, de conquistar a mudança de zoneamento ou a regulamentação, não vou nem falar mudança, eu vou falar uma regulamentação de zoneamento na cidade, nós teremos melhores condições, melhor qualidade de vida. Por quê? Por quê? Porque nós teremos uma quantidade maior de apartamentos. Porque aonde você tem a construção de apartamento, você tem segurança. Nós estamos na cidade, a gente ouve falar quase que diuturnamente que uma casa foi invadida. Não que um prédio não possa ser, mas você tem mais segurança. E você dentro de um prédio, você tem condição de ter mais facilidade de sobrevivência. Você pode construir prédios de 10, de 8, de 9 andares. Ah, mas vereador, está falando bobagem. A cidade de Ferraz não comporta. Vai em Suzano. Em Suzano hoje o que mais se vê é prédio. A cidade está mudando. Eu verifiquei agora recentemente no orçamento, vereador Ratinho, no orçamento que mandaram para a Câmara, mudou-se completamente a arrecadação do município. Quer dizer, a cidade está mudando na sua qualidade, porque você tem prédio, você tem condição de fazer coisas melhores, né? Nós temos hoje várias invasões nesse município. Vai lá em cima, por exemplo, Vila Margarida, de frente ao Rossi, um prédio comercial, um estabelecimento comercial, e de frente está se instalando uma favela. E detalhe, não tenho nada contra, pelo contrário, eu estou diuturnamente dentro das favelas, dentro das comunidades, mas não são pessoas do município. Se falou aqui em monitoramento, nós temos um problema sério com o monitoramento. Não vou conseguir dar tempo para os senhores. Nós temos um problema sério no monitoramento. Se os senhores visitarem a cidade de Guararema, em Guararema tem lá uma lei que não pode se construir ou vender loteamento clandestino, sob pena da pessoa ser presa. Tem uma lei. Aqui não tem nada. Aqui está Deus dará. Então que venha logo esse plano diretor, para que nós possamos sentar com a população, fazermos aqui várias audiências públicas, para conseguirmos conquistar aquilo que a última lei de alteração do plano diretor nosso, ela foi de 68, e a última alteração foi em 1978.
em 1978. Se você quiser construir um prédio hoje na cidade, ela tem os pavimentos até 10 metros, o máximo é 4 ou 5 andares, não pode fazer mais. Para fazer mais tem que ter a concessão do prefeito. E não é o prefeito que tem que dar a concessão, tem que dar no plano diretor. Obrigado. Continua a discussão.